Pessoal, boa tarde. A seleção brasileira venceu ontem o Haiti pelo placar de 3-0. Dois gols do Matheus Cunha para encerrar a vitória, um gol do Vinícius Júnior. Todos os gols foram marcados no primeiro tempo. Com esse resultado, a seleção assumiu a liderança do grupo C, empatado com o Marrocos com 4 pontos. A seleção brasileira está na frente por conta do critério do saldo de gols. Marrocos, que ontem ainda venceu a Escócia pelo placar de 1-0. Então, sendo assim, Marrocos ficou na segunda posição. Falando então do Brasil, eu acho que o Brasil conseguiu uma boa vitória. Não vou desprezar aqui o adversário, que foi o Haiti. Eu acho que o Haiti, dos adversários que tem no grupo, ele é o que tem menos qualidade, perdão. Mas ele, durante o jogo, ele fez aquilo que lhe cabia, que estava na sua proposta defensiva. Jogou parecido ou semelhante com que a Escócia, que obviamente que a seleção brasileira é mais qualidade que a Escócia. Então, a seleção brasileira teve aqueles 20 minutos iniciais que foi bem nervoso, assim, de tentativa de marcar o gol, algumas jogadas ofensivas e também escapadas com o Haiti, o que a gente traz como preocupação. Claro que se a seleção brasileira enfrentar alguém com mais qualidade e jogando dessa forma que jogou com o Haiti, pode sofrer no futuro. Vem o primeiro gol do Matheus Cunha, traz uma segurança e já logo sai o segundo, que aí traz a tranquilidade para o jogo, e depois ainda o Vinícius Júnior faz o terceiro gol e, bem dizer, determina o fim do jogo. Depois o Brasil ainda tem outras oportunidades na partida, o Haiti exige também boas defesas do Alisson, mas o resultado final do jogo fica nesse placar de 3-0. Vinícius Júnior, que na minha opinião foi o melhor em campo da seleção brasileira, ele tem se tornado decisivo nesses 2 primeiros jogos, inclusive com 2 gols, né? E ele tem participação, se não me engano, no primeiro e no segundo gol do Matheus Cunha, perdão, ele tem participação. Então ele é um jogador que a seleção brasileira precisa muito dele, né? Principalmente nos grandes jogos que vão acontecer ou podem aparecer, né? E que ele é acostumado a essas ocasiões, a esses jogos no Real Madrid. Mas a seleção brasileira ele ainda não teve essa oportunidade de demonstrar isso, então pode ser que seja não. É necessário que o Vinícius realmente bote aquela camisa assim para si, assim, e chame a responsabilidade, que é o que a torcida em si espera. Deixo também meu destaque ao Matheus Cunha, que ele fez 2 gols e, enfim, teve outros jogadores que se destacaram. Porém, assim, um ponto de atenção que tem que ficar, tá? Casemiro, logo depois do jogo, ele deu uma entrevista e falou sobre a ansiedade que a seleção brasileira teve no jogo contra o Marrocos. A seleção brasileira que não teve uma boa atuação, enfim, teve toda aquela questão. A partir de agora, a tendência é que os jogos, o nível dos jogos, a qualidade deles vai ser grande. Até esse mesmo jogo contra a Escócia vai ser nervoso, porque a Escócia joga pela classificação, o Brasil joga pelo empate, mas assim se classifica. Mas já é um jogo mais nervoso e também que exige mais qualidade, porque a Escócia é melhor que o Haiti. Enfim, então eu acho que nesse jogo da Escócia, já vem sendo comentado até pós esse jogo, o Ancelotti dizem que deu uma entrevista, o Neymar deve sim jogar, tá? Já que foi, ele tem que jogar. Não tem outro motivo para guardar o Neymar para jogos mais à frente que vão exigir do time mais qualidade, enfim, coisa que o Neymar tem. Tá? Talvez o que vá faltar para o Neymar é o aspecto físico mesmo. Mas enfim, eu deixo aqui também, não consegui comentar isso no pré-jogo, tá? Mas deixo aqui também, talvez, coloca o Luiz Henrique, coloca o Ryan, coloca o Endrick, coloca o Danilo, deixa jogar, tá? É uma boa oportunidade, talvez a última oportunidade de teste que o Brasil se deu, assim, de jogar ainda essa oportunidade de jogar esse jogo com a Escócia, talvez como um propósito de teste, para assim montar uma equipe tanto de qualidade, mas principalmente na parte tática, que é o que o Brasil vem devendo. Tá? O Brasil não tem uma estrutura de time bem montada ainda. Tá? E aí já pensando em mata-mata também para se preparar, enfim, até para os próximos jogos, depois que vão ver que sim, vão ser mais difíceis. Seleção brasileira, então, que volta a jogar na quarta-feira, tá? Às 19 horas o jogo,
O Brasil vai enfrentar a Escócia, pode até empatar, que ele garante a classificação, mas é claro que o ideal é a vitória, que assim talvez busque a primeira colocação. O Marrocos joga com o Haiti, então é bem provável que isso fique pelo saldo de gols, o critério de liderança entre os dois. Tá bom, pessoal? Valeu! Bom final de semana a todos. Um abraço.